Bom, então agora fazendo o exercício 5, né? Exercício também bem tranquilo. Esse exercício ele pode ter causado uma estranheza no início, por ele ser um gráfico que não é de primeiro grau, né? Gráfico meio redondo, assim. Mas não tem segredo, pessoal. No caso, claro, como ele não deu a equação pra gente, ficaria muito difícil a gente fazer certas inferências, né? Mas vocês vão ver que os itens aqui são bem tranquilos, né? Bom, aqui ele está pedindo para a gente determinar a imagem da função no ponto no domínio 2, né? Vamos lembrar. O domínio da função está associado ao eixo x, enquanto que a imagem está associada ao eixo y, né? Então, ele pediu para a gente calcular aqui, ó, o valor da função no ponto menos 2. Ou seja, ele quer saber qual que é o valor do par ordenado quando x é igual a menos 2. Bom, quando x é igual a menos 2, a função está exatamente aqui cravada no zero. Então, menos 2, zero. Que é justamente o par ordenado que representa esse ponto do gráfico, né? Então, quando a gente não tem a equação, a gente vai pelo desenho, né? Aqui a gente vai exatamente no ponto que o gráfico, no ponto do gráfico, onde o domínio aqui tem menos 2, né? Não tem muito segredo. Então, basicamente aqui o exercício seria dizer que função aplicada no menos 2 é igual a zero, que é justamente a altura desse ponto, né? Esse ponto tem exatamente zero de altura, tá? Bom, agora ele quer que a gente estime o valor de 0,5. Bom, 0,5, vamos tentar estimar aqui, ó. Aqui mais ou menos estaria o 1, né? E aqui estaria o 0,5, mais ou menos. Então, a gente pode vir aqui. Deixa eu pintar de outra cor. Bom, vamos lá. Esse par ordenado aqui, ó, é justamente o par ordenado onde x vale 0,5. Tá? Se a gente for fazer uma estimativa, ó, da altura desse ponto, no eixo y, ele seria mais ou menos um 3,8, mais ou menos, né? 3,9, 3,7, 3,85, mais ou menos. Então, é por isso que o exercício ele fala sobre estimar o valor, né? Estimar o valor porque a gente não tem certeza, né? Como a gente não tem a equação, a gente não consegue calcular, a gente consegue mais ou menos imaginar, né? A gente vem aqui no eixo x, né, que é o nosso domínio, e encontra... Deixa eu só apagar aqui, que o correto seria usar um ponto aqui, né? Seria ponto. Então, aqui seria aproximadamente aqui 3,8, tá? Tá bem pertinho do 4. Esse seria o par ordenado relativo à função no domínio 0,5. Então, quando está dentro do parênteses aqui é porque é um ponto no domínio, né? Então, a gente quer saber qual que é a imagem no domínio 0,5. O que o item C, pessoal, é o contrário, né? Antes a gente estava procurando dado, então aqui seria aproximadamente, né, 3,8. Ou seja, no item A e B,
a gente deu um ponto no domínio e tentou estimar qual que é a imagem, tá? A gente saiu aqui do 0,5, chegou aqui aproximadamente no 3,8. No item C é o contrário. Ele dá para a gente a imagem e pede o ponto no domínio, tá? Então, como que a gente acha imagem igual a 2? Bom, a 2 está mais ou menos aqui na metade, né? Entre 0 e 4. Vou tentar fazer um pouco mais para cá. Pronto. Então seria mais ou menos por aqui, né? Então o que a gente faz? A gente prolonga essa reta. E vê onde que ela está cruzando o eixo X. Tá? Aqui a gente teria mais ou menos, né? O y igual a 2, tá? A gente vai encontrar alguns pontos de intersecção. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Então aí a gente agora vai ter que rebater esses pontos e estimar, né? De novo, quais são os representantes no eixo X. Então, até na sala de aula eu havia considerado só esses dois pontos internos aqui, né? Mas note que esses 4 pares ordenados têm imagem igual a 2, né? Aqui a gente vai estimar mais ou menos, pessoal. Aqui é o 1, né? Então aqui vai ser mais ou menos 1,5. E aqui está entre 2,5 e 3. Então, seria mais ou menos isso, ó. F de menos 3,5 é aproximadamente 2, que seria esse ponto aqui, ó. Não, desculpa, é 2,5, né? Menos 2,5 é aproximadamente 2. F de menos 1,5 é aproximadamente 2. F de 1,5 é aproximadamente 2 e F de 2,5 é aproximadamente 2 também. Então são os 4 pontos aí notáveis, tá? Agora ele pede para a gente encontrar domínio e imagem, tá? Bom, o domínio e imagem dessa função é bem tranquilo também, tá, pessoal? Por quê? Porque essa função ela não se estende até o infinito, né? Essa função ela está mais ou menos limitada. Bom, ela está um pouco ruim de enxergar já, né? Eu acho que eu vou deletar ela aqui e vou colocar ela mais limpa, pra gente não ficar poluído com esse monte de risco, né? Pronto. Tá melhor, né? Então, vamos lá, o item D, ele pede domínio e imagem. Então, domínio, pessoal, são os possíveis valores no eixo X, né? Bom, a gente percebe aqui, ó, que a função ela está limitada entre menos 3 e 3. Do menos 3 para lá, ó, não tem função. E do 3 para a direita aqui também não tem função. Então, para valores maiores que 3 ela não existe, para valores menores que menos 3 não existe também. Então, o que a gente pode dizer
que essa função, o domínio dessa função, ele está entre... Desenhar isso direito, né? Tudo torto. É igual a menos 3 e 3. Se a gente quiser usar aquela notação mais bonita, né? X pertence aos reais, tal que menos 3 menor ou igual que x, menor ou igual que 3. E a imagem é justamente o intervalo no eixo y. Então perceba que a função está limitada aqui entre 0 e 5, né? Não tem gráfico daqui para baixo e não tem gráfico daqui para cima. Então, no caso aqui, a imagem da função está entre 0 e 5. Ou, se a gente for utilizar essa outra descrição, que é até melhor. Agora, quem vai estar limitado não é o x, mas é a função. E ela vai estar limitada entre o 0 e o 5. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, questão aí bem tranquila, né? E por fim, identificar os zeros da função, que são justamente os pontos onde ela cruza o zero. No caso, como essa função ela é totalmente positiva, ela não vai ter nenhuma... Ela não vai cruzar de fato, né? Mas tem alguns pontos onde ela encosta no zero, que é os pontos onde a imagem é zero, né? Então aqui a gente tem os zeros vão ser igual ao conjunto menos 2 e 2. Bem tranquilo. Isso aqui são os zeros. Por quê? F de menos 2 é igual a zero e F de 2 também é igual a zero. Então, vocês percebam que é bem simplesinho, né, pessoal? Uma questão que, apesar de ter um gráfico um pouco mais elaborado, você não precisa usar nenhuma conta, é só usar os conceitos. Beleza?